és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Vamos ficar em pé para nós fazer uma oração? Vamos. Diga assim, todo mundo diz assim comigo. Inimigo. Pega o que é seu. Só o que é meu. Vai embora. Da minha vida. Da minha casa. Em nome de Jesus. Fala, inimigo. Eu renuncio. Eu rejeito. Feitiçaria. Bruxaria. Olho gordo. Inveja. Ciúme. Palavras negativas. Eu renuncio. Eu rejeito. Maldição hereditária. Religiosidade. Mentira. Em nome de Jesus. Fala, inimigo. Toda a sua obra. Seja obra humana. Obra espiritual. Que atrapalha eu conhecer Jesus. Eu declaro destruída, fora da minha vida, em nome de Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, quero saber quem o Senhor é, quem eu sou, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida. Senhor, eu não quero ser contado com aqueles que vão para o inferno. Eu quero ser contado com os vencedores, com os triunfantes, com aqueles que vão morar no céu. Para a glória de teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. A intenção da gente deixar vocês brincar aqui é essa que nós estamos fazendo agora aqui. Nós vamos até dar um lanchinho para vocês. Por quê? Porque nós queremos abençoar a vida de vocês. Nós queremos que vocês conheçam o Deus, né, que um dia nós estávamos com a vida destruída e nos salvou. E eu quero falar para vocês, eu quero que vocês, toda vez que a gente escute, porque um dia eu estava querendo me matar. Preste atenção, ó. Você, ó, por favor. Ó, há um tempo atrás, né, eu estava querendo me matar, 30 anos atrás. E eu só não me matei porque a minha mãe ficava falando de Jesus para mim e eu não gostava. Eu achava ruim. Estava nervoso quando minha mãe ficava falando. Minha mãe era chata pra caramba na época. Né? Aí minha mãe ficava falando de Jesus para mim. Só que quando eu estava com 30 anos, eu estava querendo me matar e eu não me matei por quê? Porque eu lembrava do que minha mãe falava. Falava, se esse Deus existe, então eu tenho chance. Né? E eu comecei a buscar a Deus por causa daquela chatice da minha mãe. Então é a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Eu sei que mesmo vocês não gostando de ouvir, mesmo vocês não gostando de ouvir, né, um dia vocês vão precisar. Vou contar uma história para vocês de um cara que chamava Caveirinha. Caveirinha,
Em 1970, nos anos 70, ele era o maior bandido que tinha em São Paulo. Ele era ladrão de banco, assassino, e era um dos caras mais procurados. E o Caveirinha veio aqui em Itamaracá uma vez testemunhar, para escutar o testemunho deles. O Caveirinha falou assim, aí o Caveirinha contou a história dele, né, que ele roubava muito banco, e um dia ele estava num prédio, e no quarto dele ali tinha as drogas, tinha o dinheiro, contando dinheiro, e de repente, naquela época, olha, estou escutando ele conversar, é difícil. Ó, naquela época, as polícias, eles tinham mania de matar, tinha o comando da morte, falavam em São Paulo. Eles catavam os bandidos, levavam para o lugar e matavam. E o comando, né, da morte, o nome agora da polícia da época, invadiu aquele lugar do nada e prendeu o Caveirinha. E levou o Caveirinha para um lugar que eliminava bandido. Chegou lá naquele lugar, eles colocaram o Caveirinha, né, no lugar assim, o Caveirinha olhou para baixo, só viu o nego morto de baixo, né, esqueleto, tinha uns que estavam cheirando ainda que fazia pouco tempo, porque a polícia simplesmente levava os bandidos lá e executava. Estava prendendo naquela época os bandidos mais fortes. E o Caveirinha disse que naquele momento lá ele só escutou um pipoco. E quando viu, ele acordou, ele estava dentro da cadeia e não conseguia andar, todo fedendo, porque os caras deram um monte de tiro nele. E ele disse que só escutou o policial falar assim: essa desgraça aí ainda está vivo, nem para morrer isso presta. E o Caveirinha falou que naquele foi um milagre ele estar vivo, né? Porque daí ele mostrou que ele tinha bastante parte do corpo dele, por exemplo, o joelho, tinha parte do crânio que ele não tinha, dos tiros que ele levou, né? O braço dele, assim, ele levantou a barriga também, tudo ferrado. Mas foi um milagre. E ele disse que ali naquela cadeia, depois ele viu os presos que iam matar ele, porque ele fedia. E jogavam, coisa assim, né? Jogava pano para enforcar ele, para matar, para tirar aquele mau cheiro de lá, né? Ele disse que daí foi uma senhora crente lá e evangelizou ele para ele aceitar Jesus. E aquela senhora crente pediu os bandidos para levar o Caveirinha para cuidar em casa. E era impossível ele sobreviver, né? E os caras falaram: não sei para que você quer isso, ele está mais que morto, né? E a juíza até deu, né? Falou: não, pode levar, tira esse fedor daqui, não sabe? E a mulher levou ele para dentro de casa, né? Ele colocou no quarto de lá, começou a tratar dele, cuidar dele. E ele demorou para recuperar, né? Mas começaram a orar. E ele, né, compreendeu o Evangelho, foi curado e virou um missionário, né? E eu achei interessante, né? Porque aquele cara, na época, ele era um dos maiores bandidos, os caras mais tranquilos que tem. E virou um crentão, gente. Virou um homem de Deus, né? Então sempre tem chance para a gente. Mas quem que salvou ele? Foi Jesus, né? Segundo o testemunho dele, é porque tinha gente que orava por ele, por isso que ele escapou disso. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Né? Quando alguém falar de Jesus para você, mesmo que você não querendo, escuta. Porque um dia pode salvar a sua vida. Um dia pode transformar a sua vida. E quando eu fui para Jesus, foi assim, né? Eu estava em depressão, eu tinha separado da minha esposa, então eu não conseguia trabalhar, perdi tudo que eu tinha juntado, então eu tinha problema financeiro, eu tinha 4 filhos pequenos para tratar e não conseguia. E a minha ex-esposa, né, falava até de me pôr na cadeia, porque eu não... Aí foi até eu ficar na lona mesmo. Aí Deus falava comigo assim, né? Falava assim para você: eu vou te levantar.
Vou te levantar na terra da humilhação, que é Bandeirantes. Aqui em Bandeirantes vocês não me conhecem, mas certamente os avós de vocês me conhecem, né? Sabe que tudo que eu estou falando aqui é verdade. E o que Deus fez, né? Deus, primeiro, eu fiquei descobrindo que eu ia para o inferno. Então, eu comecei a buscar Deus para não ir para o inferno, para ser salvo. Mas eu não sabia que Deus curava. Eu tinha reumatismo na perna. O reumatismo saiu. Nunca mais voltou. Eu tinha um problema financeiro muito grave, porque eu era semi-analfabeto, turrão, chucão, né? Então ninguém me dava emprego, nem de lixeiro, nem de boia fria eu consegui emprego. Entenderam? Aí eu andando com os crentes na igreja, os crentes empresários, tudo assim, os caras top, educados, Deus foi me ensinando, eu fui reeducado, valores. Então, o que vocês têm que entender? Quando vocês buscam Jesus vai buscar os valores, vai mudar os valores de vocês. Vai mudar o modo de vocês pensar. E foi isso que Deus fez. Deus mudou meu modo de pensar, meu modo de ver as coisas. E aí Deus pôde me abençoar. Então, uma das coisas que nós temos que entender, quando você entrega a vida para Jesus, diga comigo, entrega a vida. Se você entregar a vida sua para alguém, de quem que é a tua vida? É para quem você entregou, que é Jesus, né? Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, o que acontece? Jesus passa a ser seu Senhor, mas Ele não é só Senhor, Ele vai ser o seu protetor, teu advogado, vai ser o teu provedor, o teu amigo, aquele que te cerca por todos os lados e te protege. Então, no mundo espiritual, diga comigo, tudo nasce no mundo espiritual. Então, tudo nasce no mundo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, Jesus passa a ser o meu protetor, o meu guarda, o meu coisa. E quanto mais eu sou de Jesus, mais o inimigo, a circunstância vem e encontra Jesus na minha vida. Logo, eu sou um cara, eu sou um homem de Deus, um filho de Deus, um amigo de Deus, né? Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ó, todos nós viemos do mundo espiritual, sabia disso ou não? Primeiro existe no mundo espiritual, depois vem para o mundo físico. Então, se eu ter tudo no mundo espiritual, logo aquilo vai acontecer. Logo quando eu me converti, eu comecei a orar bastante e eu fui buscando em Deus prosperidade na oração e na obediência à palavra. Mas era no mundo espiritual, mas no mundo físico, cadê o dinheiro? Cadê o problema? Não tinha. Mas como tinha no mundo espiritual, o que aconteceu? O tempo foi passando e as coisas foram dando certo porque eu tinha plantado no mundo espiritual. Pegaram, gente? Então, aceitar a vida como Jesus como seu Senhor e Salvador, de imediato você já é abençoado no mundo espiritual. E o seu futuro fica garantido. Como é que faz isso? Vamos ver como é que faz. Isso, você tem que pegar um dia correto, né? Você pode fazer isso de uma maneira bem espiritual também, né? Você vai numa igreja, você vai escutar um pastor ministrar e ele vai falar assim: alguém aqui quer aceitar Jesus hoje, essa noite? Então, aquele momento de coração, você fala assim: não, hoje eu quero aceitar Jesus como sendo Salvador. Você vai lá, que eles vão fazer uma oração, você vai repetir, eles vão pôr a mão sobre você, vão orar aqui com você, e você sai daquela igreja falando assim: a partir de hoje, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu aceitei Jesus. Então, tem lugar que fala que você pode batizar quando a criança vai. Isso é mentira, tá, gente? Porque se você for batizado quando você é criança, né, pode, não é pecado fazer isso. Mas não adianta nada se um dia você, com a sua consciência, seja adulto e tomar a sua decisão, aquele batismo não vale nada. Você tem que um dia tomar uma decisão. A partir de hoje eu entrego minha vida para Jesus. E se você entregar a vida para Jesus e você querer levar a sério e se ter Jesus mesmo de verdade, aí você vai procurar conhecer Jesus.
E conhecer Jesus é igual conhecer uma pessoa. Suponhando que você... Quem aqui tem um jogador como fã? Você é fã de um jogador? Quem que é que vocês são fã? Hã? Ronaldinho Gaúcho, né? Quem mais? Aí o que você vai ver? Você vai lá no... Você pega um livro, ó, você pega um livro que fala a vida do Ronaldinho Gaúcho. Então você começa a conhecer o Ronaldinho Gaúcho através de um livro. Mas também você escuta as pessoas falar, né? Oh, eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogar, e ele fez assim, eu gostei, né? Você escuta testemunho, você está conhecendo também o Ronaldinho Gaúcho, não tá? Porque o cara está falando do Ronaldinho Gaúcho. Você vai no YouTube, né? Você assiste uma pô, o cara é o cara mesmo, né? Então, existe, isso é conhecer. Entende? Mas e se um dia, né? Presta bem atenção. Suponhamos que nós olhamos, de repente vem o Ronaldinho. 11 horas 59 minutos 20 segundos e 11 horas 59 minutos 50 segundos. Né? E olha para esse menino aqui, como é que é? Ele olha para o Jonathan, né? Aí o Jonathan, o que o Jonathan vai pensar se for fã? Ele está olhando para mim. Né? Ele está olhando para mim, ele vai ficar empolgado, o meu ídolo está olhando para mim. Né? E se ele pega o Ronaldinho Gaúcho, ô Jonathan, como é que você está? Aí o que você vai falar? Diga comigo, ele me conhece. Está entendendo? Agora preste bem atenção, então você precisa ouvir falar de Jesus, se interessar por Jesus, porque isso é necessidade, é questão de vida ou morte. Pegaram, gente? Aí você vai se interessar por Jesus, você conhecer, para você ter interesse, para você saber quem Jesus é. Eu mesmo ouvia falar de Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus começou a fazer coisas na minha vida. Eu não acreditava que Deus me amava, né? Um dia Jesus manifestou, e o que ele mais me falou que ele me amava, e aquilo me emocionou muito. Eu fiquei tão contente, e eu comecei a ter experiências com Jesus. Entende? Agora, uma coisa que é bem interessante, diga comigo assim, Jesus sabe tudo. Quando Jesus olha para esse menino aqui, ó, ele sabe o que esse menino pensa antes dele pensar. O Ronaldinho Gaúcho não pode fazer isso. Se eu colocar um profeta, profetizar para esse menino aqui, o profeta pode falar coisas de segredo desse menino assim, né? Ninguém imaginaria que ele vai ficar assustado. Falei, como é que ele sabe disso? Um dia, quando eu me converti, eu morava no fundo da casa do meu pai, num cubiquinho assim, bem pequenininho. Só cabia uma cama de sorteiro e uma mesinha pequena e minha roupa ficava pendurada assim. E era uma laje baixinha e aquilo esquentava tudo. Ele ficava doido, dava um pernilongo ali dentro, que era coisa de louco. Então, quando não conseguia dormir, eu subia em cima da laje e ficava orando até de madrugada. Eu não ia dormir, eu falava, como, eu não vou dormir, eu vou orar. Eu estava doido por Jesus. Aí um dia, também quando eu era borracheiro, eu dormia na borracharia esperando o pneu chegar. Eu dormia em cima das camas de ar, dos pneus, né? E a minha vida era mais ou menos assim. Aí um dia eu estou lá em São Paulo, Suzano, veio um cara e me abraçou, né? E ele começou a falar assim para mim, ei filho, você dá muita alegria para nós no céu aqui, porque eu faço você sofrer muito, com muita tribulação, e você dá muita alegria para nós. Eu falava assim, não pode ser de Deus, né? Porque como é que Deus está alegre com a minha tribulação? Aí, como eu pensei que não era de Deus, o cara falou assim, era o cara, não era Deus, saiu na boca dele. O cara falou, você está duvidando que é eu, né? Eu falei assim, então, eu vou te provar na minha palavra que eu me alegro quando eu faço os meus sofrer. Aí ele falou assim, lembra meu servo Jó? Então Jó, daí Deus me abriu uma visão, eu vi um campo de futebol, né? Então um lado era só anjo de Deus torcendo, outro lado era só demônio torcendo.
E veio aquela imagem, eu tive aquela vislumbre, né? Que eu estava no meio do campo e o diabo também. Né? E o diabo, né, ele me fazia umas propostas e eu rejeitava. Então ali, era assim, né? Quando eu sofria, né, e não fazia a vontade do diabo, o diabo perdia. E os anjos de Deus ficavam tudo alegres. Os demônios tristes. E eu só dei tristeza para os demônios. E de repente, né, veio Jó no negócio. Já não era mais eu, era Jó. Então Jó, o diabo foi lá, ó. O diabo pediu permissão para Deus, né? Porque ele falou que Jó adorava ele em vão. O diabo pediu autorização para Deus para poder tirar os filhos de Jó, os gados de Jó, tudo que era de Jó, Jó perdeu do dia para a noite. Perdeu tudo. A notícia vinha. O Jó era o homem mais rico, perdeu tudo. E de repente, né, o que Jó fez? Ele arrancou toda a sua roupa, né? Ele se jogou no corpo dele e disse assim: nu eu nasci, nu eu voltarei. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus me tirou. E ele falou: glória a Deus. E na hora que eu vi Jó falando glória a Deus, Jó pegou o demônio, virou assim, ó, no meio do campo de futebol e pum, na bunda dele assim, ó, e o diabo saiu voando, né? E aí os anjos de Deus, aí Deus mostrou para mim, né, que quando eu estava passando por provação, mas não fazia vontade do diabo, ele fazia a mesma coisa que Jó fez com o demônio naquele campo de futebol, né? Então, aí aquele cara falando daquele jeito, aí o cara falou assim, depois que ele pegou e falou de Jó, né, que era ele, eu falei: diga comigo, agora eu vi que era Deus falando. Então agora eu vi que aquele cara era a boca de Deus profetizando, porque ele provou. Aí, Senhor Deus falou assim na boca daquele cara, falou assim: eu te tirei do meio dos pneus das camas de ar, onde você dormia. Depois ele falou assim: pensa que eu esqueci da laje? Então, querido, olha bem, uma das coisas que nós temos que saber, na época das camas de ar, eu não tinha nada com Deus, né? Eu vivia a minha vida igual a vocês, então, sem ir na igreja, sem se preocupar em orar, se consagrar, nada, né? Mas Deus já me conhecia, Deus conhece cada um de vocês. Deus sabe tudo que vocês passam, que vocês pensam. Ele está esperando você aceitar Jesus para poder entrar na tua vida. Legal? Tudo que está acontecendo na vida de vocês está registrado. E se vocês buscar Deus mesmo de verdade, vocês vão ver muitos profetas vão chegar com a mão de vocês e vão falar da vida de vocês. E aí, como é que um cara que nunca viu vocês, né, está falando mistério para vocês? Né? Porque Deus conhece ele. O diabo também conhece, tá, gente? Se você for no terreiro de macumba, o demônio manifestar lá, o demônio só está. Aí eles não têm onisciência nem presença, mas eles têm companheirismo entre eles. Então tem os espíritos familiares que ficam sondando você de dia e de noite. Entende? E aí também eles podem revelar coisas que você andou fazendo e deixou de fazer. Mas existem os dois mundos espirituais, o lado de Deus e o lado do inimigo. Só que o inimigo, diga comigo, veio, fala, para matar, roubar e destruir. Aí Jesus fala assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham ganhado. E outra coisa, tá? No mundo espiritual, Deus nunca perde, porque o inimigo é criatura. E Deus é o Criador. Então, Deus nunca perde. E aonde que vai, que nós vamos ver que Deus nunca perde? É o dia que acabar nosso tempo na terra. Aí você vai ver o inimigo sendo lançado
nas prisões eternas. E o pior, digam comigo, todos que não entregaram a vida para Jesus. Vão junto. Então, tudo que eu quero, mesmo que você não venha na nossa igreja, que você não queira saber, eu queria muito que você não fosse morar com o inimigo da eternidade. E o tempo passa rápido, tá, gente? A vida de vocês, de criança, já está passando, ó, daqui a uns dias, vocês já vão ter que arrumar um jeitinho de trabalhar para ganhar o dinheiro de vocês. Né? Aí vocês vão, mesmo se vocês não casar, vocês vão arrumar umas encrencas aí, vai querer ter que assumir a bronca, a responsabilidade. Passa mais um tempo, o papai e mamãe de vocês morrem, vocês vão ficar tudo na mão sozinhos. Né? E a vida, e daqui a pouco vocês morrem também, né? E se não tiver Jesus, está tudo errado. Então diga assim comigo: Jesus, me ajuda. Não deixe a minha juventude acabar com a minha vida. Faça da minha juventude um palco para a sua glória. Jesus, eu quero que o Senhor se revele a mim o mais rápido possível, para a glória de teu nome. Amém. Glória a Deus. Então, ó, vocês estão convidados para vir no domingo. Quem quiser aceitar Jesus, vem domingo aqui que nós vamos orar por você. Tá? E vou colocar uns 2 profetas para orar para você, para Deus falar contigo. Amém? Vamos ver se vai sair no nome de Deus aqui. Tem gente para buscar Deus já pequeno. A hora que tiver com 30 anos, já ser um gigante no mundo espiritual. Amém? Senhor, eu abençoe essas crianças, Pai. Esses meninos, Pai. Que todos eles, Deus, possa, Senhor, fazer parte do último avivamento que o Senhor está para fazer na terra. Em nome de Jesus, Deus. Que eles possam, Deus querido, superar todos os homens, Deus, que passaram, que te serviram. Que eles possam, Deus querido, ser maiores, melhores, cheios do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu abençoo vocês, em nome de Jesus. Aí cumprimenta uma outra aí, ó. Eles são chegando cristãos. Gosto de dar mão. E a fé, pega suas mãos, diga Shaddai, Jireh, Adonai. Levantamos o nome dele, pega suas mãos e diga mais uma vez, diga.